como não temos recebidos, nós vamos fazer o lidos. Hashtag lidos. Lidos. E aí galera, beleza? Cá estamos nós para mais um DOF, mais um vídeo. E hoje, diferente de alguns vídeos anteriores, a gente não vai trazer uma discussão sobre um tema, uma matéria, um acontecimento, nada assim. A gente vai pegar, na verdade, algumas publicações que a gente fez no Instagram e no Face também, né? Mas a gente vai dar uma olhada principalmente no Instagram para poder ler e comentar algumas coisas que a gente achou interessante, que a gente achou que vale a pena ser refletido aqui também. Traduzindo, a gente não teve tempo de preparar conteúdo e aí a gente vai pegar as próprias publicações e comentar as próprias publicações que já foram feitas. Olha que ideia genial. Não, isso não é preguiça, isso não é falta de tempo, isso é produção de conteúdo diferenciado. Não, sério, é que é uma coisa que a gente já queria fazer porque eu acho bacana, porque tem algumas publicações que repercutem pra caramba e que poderia ser falado um pouquinho a mais sobre elas. E é essa a ideia que a gente vai trazer aqui. Não sei se a gente vai conseguir comentar de todas, então vamos correr rapidinho. Vamos começar. Bora. Bom, vamos começar com uma publicação que entrou há 7 dias. Uma semaninha. Que é essa tirinha aí que vai aparecer pra vocês, tá? Em algum lugar por aqui a gente coloca, tá? Não sei aonde. Ela tá bombando pra caramba. Pro nosso padrão de interação aqui no perfil, ela tá mandando bem, né, Rô? Teve uma repercussão das publicações que a gente tem, é a que teve maior número de curtidas, por exemplo, no Instagram. Se eu não me engano, a segunda publicação com mais curtidas é 4 ou 5 mil. Então, assim, tem praticamente o dobro de qualquer outra. Então, eu falei assim, opa, o pessoal achou interessante isso daqui. Alguma coisa mexeu com a galera. Pra quem não entende muito bem, a gente vai olhar e falar assim, pô, mas vocês têm quase 60 mil seguidores, né? Então, 8 mil, pô, tá certo. Mas é que, na verdade, existe uma taxa de proporção para a quantidade de seguidores e a quantidade de engajamento, de interação, tá? Então não é assim, porque eu tenho 60 mil, necessariamente eu vou ter 60 mil interagindo. Isso acontece mais com perfis muito grandes ou com perfis em que o assunto ele é quase que essencial, sabe? Mas vamos lá, por que essa publicação chamou atenção? Para mim, o primeiro ponto é porque é algo que é pouco dito, principalmente nessa pegada que a gente vem agora de autocuidado, os perfis que falam sobre autoestima, qualquer coisa nesse sentido, é algo que é pouco dito, que é do quanto assim, não é porque existe uma pessoa com uma situação mais grave do que a minha precisa ser invalidada. E na verdade a gente costuma muito invalidar os nossos sentimentos, as nossas situações, né? Não precisa nem exagerar demais e tornar aquilo um caos, mas também não precisa tentar minimizar e falar, não, e tá tudo bem, vamos lá, e bora e tal. Também não precisa ser sempre assim. Acho que às vezes a gente precisa parar e dar uma olhada e tomar um certo cuidado com aquilo, né, Rô? Eu acho que assim, só pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem também, a gente vai deixar no link aqui da descrição do vídeo o link das publicações. Então vocês conseguem entrar e ver melhor a publicação. E eu acho que só pra ficar um pouquinho mais claro, essa tirinha é basicamente de uma menina e um ursinho conversando, e o ursinho fala pra ela assim, resumidamente assim, não fica mal não, tem pessoas com problemas muito piores que os seus. E aí ela fica meio pé da vida e fala que ela sabe que tem pessoas com problemas pior, só que isso não muda o fato dela sofrer e dela ter um problema. Então assim, não invalida o problema dela ter pessoas com questões piores ou mais graves. E realmente teve uma repercussão muito grande, e eu acho que entrou numa coisa que eu não imaginava que fosse ter uma repercussão assim. Achei que só que fosse uma publicação que a pessoa ia gostar, que ia gerar uma reflexão, mas não desse tamanho. E aí tem comentário de tudo que é tipo, pessoas concordando, discordando. Fazendo uma análise geral da publicação, eu fiquei com uma sensação de que é muito mais comum do que a gente imagina essa desvalorização do que a gente sente. Então eu acho que tanto a gente com a gente mesmo, às vezes está sofrendo por alguma coisa e vem algumas ideias de mas isso não é nada, fulano está passando por coisa pior, e de alguma forma desvalidando o que a gente sente, como se fosse nada ou como se fosse algo banal. Mas também eu acho que tem de ouvir algo nesse sentido de outras pessoas. Então, você está sofrendo, você está triste, você está, sei lá, com alguma questão, e você ouvir de outras pessoas, mas vai passar, só um vai passar, então assim, esquece que não é nada,
ou até dessa forma mesmo, de assim, tem pessoas com coisa pior, o fulano tá passando por não sei o que pior, e de alguma forma desvalidando isso que a gente tá sentindo. E eu acho que a tirinha, a fala da menina resume muito bem isso. Então assim, o fato de ter alguém passando por algo pior que eu não significa que eu tenha que estar satisfeita com o que eu tô passando. Não significa que eu tenho que agradecer os meus problemas. Eu acho que são coisas diferentes. O problema que eu vivo, que eu tenho hoje, ele é proporcional à minha vida, à minha realidade, às minhas questões, aos meus recursos internos para dar conta dele. O fato de ter alguém passando por algo pior não tem necessariamente relação com a forma que eu preciso lidar com os meus. E eu acho que talvez isso tenha gerado uma comoção considerável nas pessoas. Tem até uma pessoa que ela comenta aqui, que ela fala assim, mas eu acho que a gente deve sempre agradecer, ter gratidão sobre as coisas. E é isso que ele tá falando, assim. Então tá, eu tenho que agradecer, só que agradecer ao problema é até uma visão um pouco religiosa, né, sobre a coisa, de ter gratidão. E é uma prática que, até certo ponto, ela funciona. Você praticar a gratidão e uma visão mais positivista da coisa, até certa parte funciona. O problema é, quando entra num nível de comparação com o outro, aí a gente já entra num campo perigoso. Em geral, a gente se compara muito, né, Rô? Nós vivemos nos comparando com o outro. Até isso. Só que eu comparo e eu quero colocar a minha situação como menor que a do outro, ou maior que a do outro. E aí você entra num campo extremamente perigoso de adoecimento da coisa e não perceber o quão grave ou quão simples pode ser. Então aí simplesmente entrar num discurso de mas agradeça, mas pelo menos você não sei o quê. E aí também não, entendeu? Acho que a consciência, ela vem para isso, para você olhar para a situação e falar, tá, então a minha situação real é essa, nem menos nem mais, ela é essa dor que eu estou sentindo agora é isso, e é isso que eu vou viver. A gente costuma brincar de que sempre a última situação, ela parece ser a mais dolorida, né? Sempre a pior. Sempre a pior. E tudo bem, viva isso como a situação de hoje, que pode parecer a pior, e amanhã ela vai ser diferente, tá? Eu vou só destacar um comentário aqui que eu achei muito fofinho, que fala assim, uma pessoa marcou uma outra colocando assim, me desculpa por às vezes não ver o seu lado, tamo junto. E a pessoa respondeu te amo minha vida. Que bonitinho. Pedido de desculpas com uma resposta aí super fofinha. Parabéns, galera. É isso aí. Reconhecer também que às vezes a gente precisa ter esse olhar, né, de não invalidar o sentimento do outro e tal. Beleza? A próxima publicação que vai aparecer por aqui também, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, é uma que entrou há 4 dias no Insta e no Face, mas a gente vai dar os comentários do Insta. Também tem comentário de tudo que é tipo, de positivo, negativo, pessoas que acham, nossa, verdade, legal, e pessoas de que tiveram uma visão negativa, de assim, nossa, vocês estão relacionando a questão emocional com silicone, que é algo que tem um peso social para as mulheres e tudo mais. E a gente achou interessante essa interação e o quanto isso também mexeu com as pessoas, pelo menos uma boa parte delas. Não teve um alcance tão gigantesco quanto o anterior, mas eu acho que teve uma repercussão não tão esperada também. De alguma forma, acho que mexeu mais com as pessoas do que a gente imaginava. Talvez algumas pessoas não tenham entendido que a ideia foi fazer uma alusão, uma metáfora aí, vamos dizer, com a questão da valorização do corpo com o silicone e mostrar que, na verdade, a gente deveria estar mais preocupado com o emocional, né, e não com o físico. Sim. Não que não possa, não que uma mulher não deva colocar silicone. A questão aqui não é essa. A gente não é médico para entrar nesse mérito, né? Mas a questão é o quanto as coisas andam invertidas, o quanto a gente supervaloriza o físico, enfim, tudo essa coisa que a gente já sabe que está por trás da mensagem. Talvez algumas pessoas não tenham entendido, mas a ideia era fazer a alusão e mostrar que, assim, vamos valorizar o lado emocional, vamos valorizar que quando a gente fala do excesso, da necessidade de colocar o silicone, é daquela mulher que ela não tem a visão do corpo dela com respeito ao próprio corpo, mas que ela tá fazendo aquilo para esconder certas coisas. Então, para esconder a insegurança dela, ela vai fazer algo físico nela. É isso que a mensagem quer dizer. Então, tem gente que veio falar sobre gatilho para outras questões e tal, enfim, a mensagem é essa, a mensagem é mostrar para a pessoa que, assim, valorize o lado emocional, valoriza, enfim, talvez a sua necessidade do silicone, a sua necessidade exagerada com o corpo, a vaidade exagerada, ela esteja escondendo questões emocionais. É isso a mensagem, tá? Então, assim,
Por isso que a gente está trazendo alguns pontos aqui para debater. Existem coisas por trás das mensagens que entram ali que precisavam ser ditas, mas o espaço é curto, né? Sim. Então, e até uma coisa para lembrar, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, não fica preso em mensagem, em frase de efeito de rede social e toma aquilo como quase um versículo bíblico, sabe? Não é essa a ideia. A ideia é que aquilo te leve a uma reflexão maior. Não simplesmente eu ler aquilo e pegar aquela frase, colocar numa caixinha e falar, eu vou abrir e vou ler de vez em quando, aquilo vai dar um afago aqui no meu emocional e eu guardo aquela mensagem de volta. Não é pra ser assim. Aquilo é pra levar a outra reflexão. Tá difícil de levar isso pra frente? Então comenta com outra pessoa, olha essa frase que eu vi. Poxa, será que ela tá querendo dizer tal coisa? O que você acha? Então, é gerar reflexão. Uma frase solta, ela pode ser qualquer coisa. Pode estar dentro da sua interpretação, ela pode dizer qualquer coisa. Então a ideia é que isso se expanda e que isso gere uma discussão maior com quem está ao seu redor ou com as próprias pessoas que estão aqui acompanhando. E aí, mais uma vez, vamos falar sobre essa coisa da estabilidade emocional, de você ter que ser tal coisa. A outra publicação que a gente vai destacar aqui, também foi outra que teve uma repercussão legal. Ela vem, na verdade, brincar com uma coisa que tá muito comum agora, do confio, entrego, agradeço. Então ela entra no meio ali uma brincadeirinha de dou uma surtada. E é o real, gente. A gente não vai simplesmente, confio, entrega, agradeço e somos todos zens e pacíficos. Eu acho que a ideia não é buscar isso, essa estabilidade. Não vai ser assim sempre. Vão ter coisas que possivelmente vão te tirar do eixo, até porque a vida, ela é em constante movimento. Então a ideia é que a gente sempre se depare com coisas novas, né? Principalmente se a gente está em contato com outras pessoas. E eu acho legal, pegando o que você falou da estabilidade, a gente considerar que a estabilidade não é necessariamente uma linha reta que não tem movimento. Então assim, a vida para estar estável ela tem que estar assim, retinho, bonitinho, sem se mexer. Não, a gente pode considerar que a estabilidade é um movimento dentro de um parâmetro. Então, a minha estabilidade é subir e descer, mas não subir e descer. Isso não é estabilidade. Picos. Sem picos, exatamente. Ou com poucos picos, talvez. Então, eu considero um parâmetro, então assim, nesse intervalo, eu considero uma estabilidade. Então, eu subo e desço. Então, tem dias e momentos que eu tô super bem, tem dias que eu tô um pouco mais para baixo, e aí vai. E aí, nisso entra assim, eu posso estar bem, tô confiando, tô entregando, enfim. Só que vai ter momentos que eu vou sair do eixo, como a Amanda falou. Porque então, é uma situação inesperada que apareceu, enfim. E às vezes nem por necessariamente uma situação. Então, eu fiquei mal porque perdi o emprego. Isso é óbvio. Mas às vezes eu posso simplesmente acordar num dia ruim porque eu dormi mal e não ter necessariamente uma coisa concreta e uma coisa grave acontecendo na minha vida para eu sair do eixo. Podem ser coisas corriqueiras, pode ser uma somatória de coisas. Tem um bebê chorando, a gente já vai lá salvar ele. Mas pode ser uma somatória de coisas que vai me tirar do eixo e vai fazer eu sair, mas, como eu falei, a ideia é que eu saia, mas eu volte. Então, e a tirinha eu acho que faz um pouquinho disso. Ela dá a entender que assim, tô bem, dei uma saída do meu eixo e voltei. Eu acho que a vida é basicamente isso. O que me vem muito à cabeça também é que quando muitos perfis hoje, uma coisa que está muito na moda, falar sobre autoconhecimento, sobre uma busca, sobre uma consciência maior sobre si mesmo, a gente fica imaginando que assim, você vai estar tão bem que nada vai te tirar do eixo. Sim. Então assim, o que eu entendo é que na verdade você vai ter mais recursos para saber lidar com as situações. Então assim, por exemplo, eu fico nervosa se eu vou ali pegar um copo e não tem copo lavado. Isso me deixa brava porque só eu que lavo a louça e outra pessoa não lava a louça. Tipo, o Rodolfo tá aqui em casa e ele não lavou a louça, só eu que sou responsável, eu cheguei ali, enfim. E aí, de repente, eu tenho mais recursos para lidar com isso. Aí eu vou pensar, por que ele não lavou a louça? Por que eu acho que a responsabilidade tem que ser minha? Como que eu vou resolver? Então, eu tenho mais recursos para lidar e o meu estresse vai ser diferente com isso. Ou, de repente, eu não me estressar. Mas não quer dizer que eu não vá me estressar nunca. Quer dizer que a minha forma de lidar com aquilo vai ser diferente. Sim. De repente eu precise... minha forma de surtar vai ser diferente. Eu vou reconhecer o surto, né? Que tá vindo aquela coisa, só que eu vou lidar com isso de forma diferente. Última publicação, para fechar o vídeo aqui, é uma publicação que entrou há 2, 3 dias. Fresquinha, bem fresca mesmo. Que também teve uma repercussão muito grande. Essa eu já imaginava que fosse ter uma interação boa, porque é algo muito voltado para a psicologia. Também a gente vai deixar por aqui, sei lá onde vai estar.
e vou deixar o link na descrição, que é uma publicação basicamente que fala sobre a valorização do profissional de psicologia, do psicólogo, da psicóloga. E aí teve muita interação, mais de 4.000 curtidas, muito comentário, e comentário também de tudo que é tipo. Apoiando, reclamando e por aí vai. Eu fiquei muito feliz de ver muita gente apoiando e falando, putz, realmente a gente precisa valorizar mais a psicologia, e valorizar num sentido não simplesmente de vou pagar bem para um psicólogo, mas de valorizar, de entender a importância da psicologia para a sociedade, para as pessoas, para a saúde emocional das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também, como eu disse, teve muito assim, uns bons comentários reclamando ou de meio desvalorizando até a publicação, falando assim, mas a gente tem que valorizar todo mundo. Não, eu não estou falando que tem que desvalorizar os outros. Mas a gente precisa reconhecer que a psicologia, a gente entende que é uma área muito importante, que saúde emocional é algo muito importante para a gente dar atenção, para a gente cuidar, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? E a gente fala desde o reconhecimento social, políticas públicas, né? Então é muita coisa que envolve. Então a gente não está falando, a publicação não fala necessariamente de valor monetário. O valor monetário é o fim, né? Sim. A questão final ali da situação. Mas desde o momento em que você acha que é autoajuda, você está desvalorizando. Desde o momento em que você vê qualquer frase no Instagram em que você acha que o psicólogo te deu uma frase e tá bom, você resolveu sua questão. Não preciso ir porque a frase... Não precisa passar em terapia, uma psicoterapia. Então, assim, são várias coisas que fazem a área ser desvalorizada. E até a gente estava comentando aqui antes da questão do modelo médico. Nossa, a gente fala isso, acho que em quase todos os vídeos, né? A questão do modelo médico que a gente tem da aplicação de saúde no Brasil. Tá? Então a gente tem esse olhar em que o médico ele é considerado extremamente essencial, e ele é. Sim. Só que nesse modelo médico a psicologia fica para trás, como se não fosse necessária, e existe até uma certa briga de que a medicina daria conta disso também, da saúde mental. E aí não precisaria existir uma outra profissão, uma outra área para olhar somente para isso. Então é uma coisa complicada, é um outro assunto, uma outra discussão, mas fica aí a pincelada para você de repente ir atrás e para entender a importância dessa publicação. Não estamos falando de valor monetário, tá? Estamos falando de valorização profissional, do caráter do estudo, do que tem por trás da psicologia. Eu vou só ressaltar um comentário aqui. Eu não quero desvalorizar, mas é difícil você ter que pagar semanalmente R$100. A questão não é nem os R$100, porque vai depender da condição da realidade de cada um. Às vezes, para uma pessoa, R$50 já é muito para pagar por semana. Mas é muito difícil você ter esse valor de aplicação hoje por sessão. Realmente, a sessão da psicoterapia, ela tem um valor agregado por tudo que ela vai envolver e pela responsabilidade que o profissional tem por aquela vida. Não é simplesmente... não vou nem comparar com nenhuma outra profissão, senão vou estar desrespeitando qualquer outra profissão aqui. Mas assim, existe sim um valor que seria o justo, né? A categoria, o conselho vem para dar um respaldo sobre isso. Só que infelizmente não é o valor que está errado. O que está errado é a condição de vida das pessoas que não permitem que elas consigam pagar isso. Sim. Entende? Só que para isso a gente tem outros recursos. Até uma pessoa, eu vou agradecer porque essa pessoa foi muito bacana, que ela se preocupou em dar opções. Foi a Lara.Soares61. Lara, brigadão. Foi muito carinhoso da sua parte. Ela deu as opções e mostrou para a pessoa que assim, existe um outro caminho. Existem as universidades que oferecem um atendimento gratuito. É difícil, é concorrido, porque muita gente, não é suficiente, né, Rô? Mas é uma opção. E ela até comenta aqui, se inscreva em todas as universidades possíveis para você conseguir realmente uma vaga. Vai ser um atendimento limitado, é algo difícil, mas é uma opção, existe uma opção. E é isso, gente, fica de opção que tem sim, tem essa outra opção, tem CAPS para outro tipo de caso. Você tem que se informar sobre o que tem de opção gratuita. Se você tem dúvida sobre isso, manda mensagem pra gente. Se está precisando de algum tipo de atendimento e não tem recursos, a gente pode te ajudar a dar uma orientação nesse sentido. Então, procura a gente aqui que a gente informa melhor. Exatamente. Eu acho que para finalizar, respondendo essa questão do valor, como a Amanda falou,
o valor é um final, mas a gente não está cobrando simplesmente uma valorização monetária, uma valorização financeira, apesar dela fazer parte. Mas se a gente entende que a psicologia é necessária, ela precisa ser valorizada, ela precisa fazer parte do cuidado com a população, a gente também precisa entender que, como muita gente disse, a população mais precária, mais empobrecida, é quem mais precisa porque tem menos recurso. Então, a gente precisa buscar e lutar por políticas públicas que coloquem mais psicólogos nas UBSs, nos hospitais e por aí vai. Porque não tem, ou quando tem, são pouquíssimos que não conseguem atender toda a demanda. Então, assim, isso é algo muito real. Eu sei disso, eu trabalho na rede pública, eu sei que não tem quase nenhum. Mas se a gente entende que precisa, a gente vai ter que lutar por isso. Não dá pra gente simplesmente esperar ou querer ganhar dinheiro só para passar com particular. Particular é bom, é legal, tem um trabalho diferenciado e tal, mas a gente também precisa que tenham outros espaços para o psicólogo poder trabalhar e a população ser atendida. Gente, aqui na Mais Psicólogos a gente tenta sempre ficar atento a tudo que está acontecendo, tanto de informação, notícias, né, o que tem de novidade acontecendo na área e também de eventos, de coisas que estão acontecendo. A gente tenta monitorar tudo, mas nossa equipe é tudo isso aqui que vocês estão vendo. E um bebê que tá chorando. E um bebezinho chorando. Então é complicado, mas tenta acompanhar aqui no perfil para entender o que está acontecendo de movimentação na área. Acho que é bacana estar informado e às vezes compartilhar com alguém que você acha interessante. Enfim, quem é interessado na área, aluno, quem já é profissional, acompanha aqui com a gente. E vou deixar até uma diquinha aqui. A gente tenta monitorar sempre os eventos e a gente coloca uma aba específica no Instagram. Então, se você tem algum evento, organiza algum evento nesse sentido, manda pra gente por mensagem que a gente tenta divulgar lá para alcançar mais pessoas, tá? Enfim, a Mais Psicólogos é um projeto colaborativo, a ideia é divulgar serviços, divulgar informações, a gente tá aqui para isso, tá bom? Então você pode contribuir aqui pro nosso conteúdo, tá bom? Beleza, eu acho que é isso por hoje, pessoal. Agradeço a quem ficou até aqui no vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Ele me fez falar isso! Exatamente. Me pegou no pulo, sacanagem. Clica no sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Agora em junho, provavelmente teremos quadro novo aqui no canal. Aguardem novidades. Vamos ver o que vai dar, né? Mas enfim, obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau.